Salmo 142, versículo 1. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti, porque são mais justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Esse salmo Davi ele escreve quando ele estava na caverna, estava se queixando a Deus, mas é uma belíssima oração em que ele diz que estava ali buscando o Senhor, estava ali clamando a Deus porque o Senhor era em quem ele confiava. E que nessa confiança nós também atendamos a santa convocação do Senhor hoje com esse culto. Vamos nos colocar em pé para juntos cantarmos ao Senhor. Vamos ao voto da nossa fé. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde
está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Convido os irmãos, dia do Senhor 10. No domingo passado, irmãos, nós, no dia do Senhor 9, a pergunta 26, em que você crê quando diz, creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra? Nesse estudo, nós estamos analisando, o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Então nós aprendemos bastante coisa a respeito de Deus. E por isso professamos que cremos em Deus Pai. E uma das coisas que nós estudamos no domingo 9, no dia do Senhor 9, foi sobre a providência de Deus. E neste dia do Senhor 10, nós vamos trabalhar essa questão acerca da providência de Deus. Convido os irmãos para a leitura e resposta da pergunta 27. O que você entende por providência de Deus? Resposta: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com a sua mão, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, na verdade, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. É muito importante e interessante para a Igreja de Cristo estudar sobre a providência de Deus. Porque se nós cremos num Deus onipresente, onipotente e onisciente, nós temos que entender que toda providência que acontece na terra, ela vem pelas mãos de Deus. Então esses três atributos são atributos exclusivos de Deus, ou seja, não existe o atributo, a característica criada por Deus, porque Deus tem o conhecimento pleno de todas as coisas, inclusive o futuro. Então Deus, ele não prevê o futuro, ele conhece o futuro. Assim como ele conhece o passado. Se um ser humano olhar para si mesmo, olhar para a sua vida, ele vai perceber que ele tem uma vaga lembrança do seu passado. Algumas coisas, por exemplo, da nossa infância, da mais tenra infância ali, algumas coisas nós lembramos. Agora, muitas coisas das quais nós lembramos, nós não temos uma exatidão daquela lembrança. E algumas outras coisas, ou muitas coisas, nós nem lembramos mais. Do nosso presente, nós temos uma visão um pouco mais clara, mas mesmo assim nós não conseguimos ver tudo também, nós não conhecemos tudo. Todas as coisas que estão ao nosso redor, todas as coisas que estão acontecendo na nossa época. Nós temos uma visão mais clara do que do nosso passado, a visão do presente. E sobre o futuro, nós simplesmente não temos visão nenhuma. Nós poderemos ter apenas fé em Deus. A onisciência é um atributo, uma característica que Deus tem, que Deus é atemporal, ele não está preso a esse limite de tempo que nós estamos. Mas, do que nós entendemos como passado, presente e futuro, Deus tem um conhecimento pleno de todas essas coisas. Então, situações que nós não lembramos, quando nós éramos bebezinhos, Deus vê claramente como se fosse algo que estivesse acontecendo agora. Então, Deus, ele não é um vidente do futuro, ele não precisa prever algo futuro.
eventos futuros. Não, Deus tem um pleno conhecimento de todas as coisas. E a onipotência e onipresença, onipotência é a característica de ter o poder de fazer qualquer coisa, fazer tudo que Ele quiser. Não há limites, né? E a onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não está preso como ser humano, né, como a matéria, né, que está preso. Se está aqui, se eu estou aqui, eu não posso estar nessa sala do lado, né? Eu só posso estar em um lugar ao mesmo tempo. Deus não, a onipresença, ela pode estar parte de Deus. Esta onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus são os motivos pelos quais Deus pode ser o provedor de todas as coisas. Então, quando nós vemos aqui na pergunta 26, que Deus é o provedor, Ele não é somente provedor de coisas que aos nossos olhos são coisas boas, mas Ele é o provedor de todas as coisas que acontecem, porque a palavra de Deus nos assegura que Deus governa o universo pelo poder da sua palavra, conforme Hebreus 1, de 1 a 3. Ele sustenta todo o universo, tudo que acontece pelo poder da sua palavra. Então, adversidades também são providências de Deus. Doenças também são providências de Deus. Todas estas coisas procedem da mão daquele que governa o mundo. Por isso é muito importante o povo de Deus conhecer como é poderoso e grande este que governa todas as coisas. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas atribuindo muitas vezes a Satanás ou ao maligno uma situação ou outra que aconteça na vida dela. Nós devemos ter prudência disso, porque quando o Senhor Jesus ele fala que o pecado não perdoado é o pecado contra o Espírito Santo, naquele contexto é atribuir a obra do Espírito Santo a demônios. Então nós devemos tomar muito cuidado quando nós falamos isso. O inimigo levantou, o inimigo não levantou, porque Deus ele é soberano e governa todas as coisas, até mesmo as ações malignas. Deus tem o controle sobre elas, ou seja, Satanás, o tentador, ele não age independente do poder de Deus. Ou seja, o poder de Deus, ele governa tudo, mas as ações malignas, elas têm uma autonomia que estão fora do poder de Deus. Não, Deus é o provedor de todas as coisas. Então nós cremos no amor de Deus e nós vamos procurar entender por que então Deus permite certas coisas dentro desse seu governo de amor e desse seu governo absoluto. E nós vamos ver então que nós podemos descansar nas mãos daquele que é extremamente poderoso, que toda a providência vem dele, que sustenta todo o universo, mas que amou tanto a igreja que deu seu próprio Filho. E a palavra diz: aquele que nos amou tanto, que enviou seu próprio Filho para morrer por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então nós vamos equalizar este conflito. Bom, mas se Deus é amor, se eu sou seu filho, se eu sou da igreja, por que eu sofro? E por que as situações adversas acontecem na minha vida? Porque, ou como alguns pensam, então por que o inimigo ele tem levado vantagem com relação a Deus, trazendo perturbação à minha vida? Ou às vezes pode até pensar, se olhar pela história da igreja, tantas perseguições que a igreja sofreu, por que Deus permitiu então que esse inimigo levantasse e perseguisse a igreja? Então nós vamos entender a partir desse pequeno estudo, né? E para isso nós vamos desenvolver também o sermão de hoje, sobre o dia do Senhor 10, porque é um assunto amplo. Vamos à pergunta, antes, vamos ler aqui Jeremias, é um versículo só, se você quiser abrir, é Jeremias 23, 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ou seja, Deus, a providência de Deus está também sobre aqueles que estão longe
espiritualmente de Deus, porque o ser humano ele pode estar longe de Deus, mas Deus não está longe de nada, nem de ninguém, porque Deus ele é onipresente. Tá? Vamos à pergunta 28. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta por sua providência? Resposta: podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade, e quanto ao futuro, podemos confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão, que, sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Então, a igreja, ela olha para Deus. O ímpio, talvez por ser incrédulo, ele não tenha sequer consciência dessas coisas, desse poder de Deus. Talvez para o ímpio, existe uma luta espiritual travada, como aquela imagem que nós vemos muitas vezes em quadrinhos na internet, né? Jesus e Satanás tirando um braço de ferro assim e tal. Alguns até torcem para o mal, né? Mas a igreja, conforme ela vai recebendo a iluminação do Espírito Santo da palavra de Deus já revelada, ela começa então a entender no seu tempo certo a grandeza do Deus que a regimentou. Então ela começa a perceber o benefício dessa providência de Deus, que é o Deus que controla todas as coisas. Então ela começa a ter paciência na adversidade, porque ela sabe, ela não vai ficar mais apavorada, achando que Satanás está tomando conta da vida dela. A igreja de Cristo, estou me referindo, né? Ela vai entender que aquela adversidade está acontecendo porque Deus tem um propósito bem definido ali. E Deus é amor. E o Deus que a ama, que enviou seu próprio filho a morrer por ela, como não dará também com ela todas as coisas? E naquele momento que ela precisa entender aquela adversidade, ter paciência para ser forjado nela o caráter cristão. Ter gratidão na prosperidade e confiar totalmente, firmemente, que o nosso futuro está nas mãos de Deus e Pai, porque Ele é fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas, todas as criaturas, visíveis ou invisíveis, estão de tal modo em sua mão, que sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Existe algo interessante, que quando nós vamos estudar sobre a providência de Deus, nós vamos ver muitas vezes a expressão mão, a mão de Deus. As coisas estão na mão de Deus, é a mão de Deus que move, é a mão de Deus que impede, é a mão de Deus que agride, é a mão de Deus que protege, é a mão de Deus que dá, é a mão de Deus que retira, é a mão de Deus que governa todas as coisas, inclusive seres visíveis ou invisíveis. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. A explicação mais aprofundada a respeito dessa providência de Deus, ela virá no momento do sermão que, com a permissão de Deus, pregaremos aqui. Atos 17, a partir do verso 24. O apóstolo Paulo, ele vai para Atenas. E em Atenas havia um lugar chamado Areópago. Esse Areópago era um lugar onde eles ofereciam, cultuavam e faziam oferendas aos seus deuses. E os gregos, eles tinham um temor de desagradar algum deus, porque eles eram politeístas. Então eles acreditavam em diversos deuses. Haviam diversos deuses. Eram como os egípcios. Os egípcios, eles imaginavam
os seus deuses em forma de animais. Então, animais fortes, com garras, com presas, dentes para fora, olhos vermelhos, força muscular, aquele animal de porte muscular, algo que demonstrasse algum poder, alguma força. Então, os egípcios, os seus deuses, o seu panteão de deuses, normalmente eram simbolizados ou por animais ou por criaturas, seres que eles imaginavam e que demonstravam algum tipo de força, ou que amedrontavam, né? Os gregos, a cultura helenística, a cultura grega, ela era uma coisa assim mais intelectual. Era a terra dos poetas, era a terra dos filósofos, muitos escritores, muitos artistas plásticos e tudo mais. Então era algo mais sensível, vamos dizer assim, no tocante à questão da força física. E os gregos, eles imaginavam os deuses pela beleza. Então, se você fizer uma comparação entre o panteão dos deuses egípcios e o panteão dos deuses gregos, você vai ver que os egípcios eram aqueles monstros, aquelas coisas de força, de animais. Os egípcios eram homens musculosos e mulheres lindíssimas. Essa expressão musa vem justamente disso, das deusas que os egípcios criavam, né? Então, o panteão deles era assim, tanto que Platão, ele falou uma vez uma frase que influencia o inconsciente das sociedades do Ocidente até hoje. Platão, ele disse assim, o belo é útil e o feio perigoso. O belo é útil e o feio perigoso. Isso não corresponde à verdade. Espiritualmente, a própria Escritura, ela desmente isso, porque Isaías fala que em Cristo não havia formosura nenhuma, e Paulo fala que Satanás se transforma até em anjo de luz. Então, se você pegar a grossos modos, né, essas duas situações, então Cristo seria um homem feio e Satanás ele pode se manifestar aí até um anjo de luz, em algo belíssimo, né? Mas Platão ele disse isso: o feio, o belo é útil e o feio é perigoso. E esta ideia, ela está no nosso inconsciente até hoje. Se entra numa loja ali alguém muito bem vestido e ao mesmo tempo entra alguém talvez com uma roupa suja, mas um cabelo sem corte definido, a barba assim tal, a tendência do vendedor é crer que aquele bem vestido ele vai consumir mais na loja, ou ele terá um poder aquisitivo maior para comprar algo. Imagina que ele venda carros importados nesta loja. Se entrar essas duas pessoas, a tendência natural do vendedor é achar que aquele que está bem vestido, com o cabelo bem cortado, com bom perfume e tudo mais, este aqui é o cliente potencial dele. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é isso. Então essa cultura dos gregos, ela influenciava a mente das pessoas. E quando Paulo ele entra nesse aerópago, a palavra de Deus diz que o espírito dele se contorceu, que ele ficou impactado ao ver tanta idolatria. E nesse aerópago havia altares para vários deuses. Vários deuses. Deus do vinho, Deus das colheitas, Deus da fertilidade, Deus disso, Deus daquilo, tudo ali. E ele começa a olhar aquilo e ele encontra então um altar vazio, que estava escrito ao Deus desconhecido. Os gregos, eles tinham tanto temor de desonrar ou desagradar algum Deus e serem punidos por isso, que eles resolveram então criar um altar e eles colocaram ao Deus desconhecido. Se tem algum Deus que a gente não conhece, nós estamos honrando ele aqui, não se ire conosco. Era este o pensamento. E quando Paulo entra lá, ele simplesmente desenvolve um dos mais lindos sermões da história. E ele começa a pregar nesse aerópago, e ele começa assim, né? Ele começa chamando aqueles homens de homens zelosos, né? Eu não lembro aqui onde está, mas ele fala: varões atenienses,
Vejo que são zelosos com relação à sua fé e aos seus cultos. Ele não chega ali agredindo aquelas pessoas, ele não chega ali querendo criar uma desarmonia com relação àquelas pessoas, não. O objetivo dele era evangelizar mesmo. E ele fala: varões atenienses, vejo que são zelosos da vossa fé e dos objetos do vosso culto e tudo mais. Notei que aqui entre vós tem um altar para o Deus desconhecido, justamente para esse Deus a quem vocês servem sem conhecer, que eu venho vos falar. E ele começa então, com toda essa sabedoria, a ensinar e a pregar a respeito do Deus verdadeiro. E no verso 24, ele fala dessa providência de Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Essa expressão Senhor é o que governa céu e terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Agora, comece a perceber aqui a providência de Deus, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, até mesmo o ato que você faz cotidianamente, independente do seu estado de espírito, independente se você está se sentindo bem com a sua vida ou se você está contrariado com a sua vida, o ato que te mantém vivo e você nem percebe, que é o ato de respirar, é providência de Deus. Então Deus está mantendo você vivo. Então olha só, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Tudo. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Agora preste atenção na providência, mais uma vez. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Tempos, épocas, limites. Seja o limite do mar, que não toma as cidades, seja os tempos determinados de qualquer estação do ano, seja o tempo determinado para o dia, ou seja o tempo determinado para a existência humana, como nós vemos ali em Jó, capítulo 14, verso 5, que nós falamos domingo passado. Com isso, Deus impôs limites nos dias do homem, desse não vai passar. Se a pessoa discorda, da mesma forma Deus impôs limites, os limites não passarão. Não passarão. Se a pessoa se revolta contra Deus, já está estabelecido o tempo de vida dela. Se a pessoa é grata a Deus, já está estabelecido o tempo de vida dela. Ou seja, nada vai mudar a determinação de Deus, que vem pela sua providência, que é movida pela perfeição da sua vontade. Ou seja, o Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas e que tem poder para fazer todas as coisas e que não está limitado por espaço de tempo local, determinou simplesmente todas as coisas. Estão fixadas e estabelecidas previamente. Ou seja, antes da minha chegada a este mundo, o dia da minha saída deste mundo já estava previamente estabelecido por Deus. Portanto, alguém pode chorar quando Deus me levar. Pode ser que alguém chore quando Deus me levar. No entanto, Deus estará cumprindo a sua boa, perfeita e agradável vontade ao fazer isso. Porque todas essas coisas já estavam estabelecidas antes da fundação do mundo. Verso 25 ainda. Aliás, perdão, verso 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Essa expressão aqui quer dizer o seguinte: quem está sem luz, quem está sem treva, porventura vai poder achar um Deus tão grande, tão infinito como esse, que é um Deus em espírito, que é um Deus invisível, que está aqui, mas nós não o vemos. Será que se nós estivermos
escuridão intelectual total, ou escuridão espiritual total. Nós vamos encontrar Deus tateando? Será que em algum lugar eu vou encontrar alguma imagem, algum altar, alguma coisa que seja Deus que eu possa encontrar? Não, eu preciso de luz para aprender sobre esse Deus. E esta luz é a revelação do próprio Deus nas suas sagradas escrituras. Então ele fala que para buscarem a Deus, se porventura tateando posso achar, bem que não está longe de nenhum de nós. E só para a gente completar essa parte aqui, né? O verso 28. Extraia desse texto a providência de Deus, pois nele vivemos. Mas ele está falando nele vivemos para a igreja. Não, ele está falando para pagãos daquela época. Ele está falando para pagãos daquela época. Ele está pregando para aqueles homens que tinham aqueles diversos altares para todo tipo de deuses. Tá? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E até ele cita os poetas gregos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ele cita uma frase de poetas e escritores gregos ali. Veja que Paulo ele tinha um conhecimento erudito também de muitas coisas, né? Então nós vivemos nele, nos movemos nele, nele respiramos. Nós estamos totalmente, não só a igreja, mas o mundo, seres visíveis e invisíveis, estão totalmente debaixo da mão e da providência de Deus. Se alguém se rebelar, ainda assim estará debaixo da mão e da providência de Deus. Se alguém acatar e se submeter, estará debaixo da mão e da providência de Deus. Vamos comentar um pouco mais a respeito disso daqui a pouco. Convido os irmãos para que se coloquem em pé. Vamos louvar a Deus com o Salmo 117. Medite sobre sua vida. Se encontrar algum erro, já vá confessando e pedindo perdão a Deus. Aquele que confessa e abandona alcançará a misericórdia. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, ou shabat, o descanso, né? Depois de 6 dias de trabalho. A igreja tem adotado o domingo, porque é o dia da ressurreição de Cristo. Desde a era apostólica, a igreja guarda o 4º mandamento, observando o domingo. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há.
e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse é o código moral perfeito que Deus, o próprio Deus, nos deu. Vamos louvar a Deus com o hino 349. A congregação, aqueles que quiserem ficar em pé podem ficar, os que quiserem ficar sentados podem ficar também. 349. Como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei.
Amada congregação, pode sentar-se. Não temas, porque o Deus da providência está no controle absoluto de tudo e Ele nunca te deixará. Convido a amada congregação para a leitura de Jeremias, capítulo 5. Jeremias, capítulo 5. Para abordarmos a questão do dia do Senhor 10, a providência de Deus. Vamos ler dos versos 20 ao verso 25. Jeremias capítulo 5, a partir do verso 20. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouve agora isto. Ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tende ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz, rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos, temamos agora o Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva semanas determinadas da seca ou da sede. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Vamos fazer uma breve oração. Pai eterno e santo, nós te rendemos graças e te adoramos. Diante da tua santíssima palavra, diante, Deus, deste seu poder tão grande, cuja a sua provisão é que controla todas as coisas no universo, até mesmo a respiração das suas criaturas, sejam humanas, sejam animais. Nós ficamos impactados, Deus, diante do seu poder, e queremos dizer que, de fato, o pecado e a rebelião nos assolam, mas nós temeremos a Ti, somente a Ti, porque o Senhor é o Deus da providência. Não temeremos aqueles que podem apenas matar o corpo e nada mais podem fazer, mas o Senhor tem poder para lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Por isso, Deus, te rendendo graças e soberania, a soberania que o Senhor possui, nós tememos a Ti. Que neste momento eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vemos algumas coisas aqui neste texto, mas na verdade eu quero falar sobre Jeremias. A providência de Deus é o que mantém e o que governa o universo, como nós já mencionamos, e está relatado em Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Hebreus capítulo 1, ele vai falar que os ancestrais do autor da carta aos Hebreus, os ancestrais, no tempo passado, Deus falou com esses ancestrais deles, através dos profetas, e de muitas maneiras. Mas após esse período dos profetas, quando a profecia foi cumprida da vinda de Cristo, quando Cristo esteve entre nós, e quando Cristo começou a sua pregação, até mesmo quando João Batista, que é o precursor de Cristo, começou a sua pregação, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E quando Cristo começa a sua pregação, arrependei-vos e convertei-vos e crede no Evangelho.
E quando os apóstolos, que foram chamados por Cristo para lançar os fundamentos doutrinários da sua santa igreja, eles começaram a sua pregação: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando começa então a pregação do Evangelho, e ela é movida no arrependimento, que é a palavra que Deus vem falando desde a queda de Adão, e vai se cumprir na plenitude dos tempos em Cristo. Quando o autor da carta aos Hebreus, ele fala: outrora, Deus não falou através dos nossos pais, outrora, no passado, para os nossos ancestrais. Agora ele fala através de Cristo, cuja palavra tem o poder de sustentar todo o universo. Ou seja, a provisão completa de Deus. Não há mais ninguém que possa se levantar e trazer uma profecia. Não há mais ninguém que tenha autoridade para se levantar e trazer uma nova revelação. A palavra de Deus já está revelada. O que nós precisamos é a iluminação do Espírito Santo, para que ao tempo que Deus determinou sobre esta ou aquela questão doutrinária, os nossos olhos espirituais possam ser abertos, nós possamos ser iluminados com a palavra já revelada há tanto tempo. Tendo Deus outrora falado com os profetas, agora nos fala através do Filho. E os profetas do Antigo Testamento, quando receberam aquela revelação, eles escreveram e guardaram para gerações futuras. E os apóstolos codificaram essas revelações e receberam suas próprias revelações e também escreveram e guardaram para gerações futuras. E portanto hoje nós temos a Escritura, e é por isso que nós dizemos sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras, porque nas Escrituras está seguramente a revelação de Deus, ou melhor, as Escrituras são a revelação do próprio Deus. Então, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Deus vai falar conosco através das suas Escrituras. E aqui em Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Por quê? Porque os dias de Jeremias eram mais ou menos como os nossos dias de hoje. Eu não sei com relação a outros países, vou me referir ao Brasil, onde estamos inseridos. Nos dias de Jeremias havia uma falsa pregação, havia uma falsa religião, e os profetas da época só profetizavam palavras doces. Ah, Deus irá mandar tempos de prosperidade. Ah, Deus fará você prosperar em tudo que você colocar a sua mão. Ah, Deus vai fazer. E o povo estava cada vez mais mergulhado em imoralidades. O povo estava cada vez mais afastado de Deus. Viviam como se Deus não existisse. O povo não se preocupava em cultuar a Deus. Se nós formos ver o que Isaías fala no seu capítulo 1 sobre o culto a Deus: me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era o que acontecia durante o período do profeta Jeremias também. E o povo estava mergulhado em imoralidades, que não queria abandoná-las, achava que Deus era complacente com eles, porque os profetas só davam palavras de vitória, de regozijo, de alegria. Siga em frente, continua, fica assim mesmo, porque Deus é abençoador e galardoador, e tempos de prosperidade virão sobre você. Que mais o homem depravado deseja? Viver na sua própria depravação, tranquilamente, sem disciplina e sem punição, e ainda receber prosperidades e dias felizes. Isso é um prato cheio para a apostasia, como está acontecendo nos nossos dias. Os falsos profetas pregando vitórias e conquistas e curas e maravilhas e prosperidades, enquanto o povo vive em imoralidade, cego e perdido, honrando a Deus com os lábios, mas cada vez mais mergulhado nos próprios pensamentos e nos desejos da carne. Criaram seus próprios deuses que agora eles mesmos determinam, e eles mesmos decidem, e eles mesmos mandam ir, e eles mesmos mandam ficar. Mas quem é que fala e aconteça se Deus não mandar? Então, nos dias do profeta Jeremias,
Os falsos profetas ganhavam terreno. E Jeremias é considerado o profeta chorão, porque o povo não queria ouvi-lo. E Jeremias se angustiava na sua alma, porque ele sabia que o que ele estava falando ele recebeu de Deus. Jeremias ele era um profeta verdadeiro, fiel. E ele falava: se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem, vai vir o cativeiro babilônico por 70 anos. E o povo desprezava Jeremias: não queremos essa palavra. E se debruçava sobre os ensinos dos falsos profetas que diziam: tempos de prosperidade virão. O tempo é o maior inimigo do falso profeta. O tempo é o maior inimigo do falso profeta. Haja visto ao longo da história profecias de Joseph Smith, profecias de Ellen White, profecias de Charles Russell, me referindo às 3 seitas heterodoxas que surgiram no século XIX. O tempo mostrou que os 3 erraram nas suas profecias. Embora essas seitas continuem até hoje, com pessoas seguindo esses líderes. Mas o tempo é o pior inimigo dos falsos profetas. Enquanto as escrituras, elas estão se confirmando dia após dia. E nós já estamos no século XXI. E Jeremias então, que era rejeitado e ele sofria no seu espírito, porque ele sabia que ele estava trazendo a palavra de Deus para a nação que ele amava. Irmãos, ele era daquela nação. Aqueles que foram instruídos, aqueles que iam por seu espírito, porque a palavra dos falsos profetas estavam enganando e iludindo as pessoas. Mas a palavra de Deus diz que eles buscavam naqueles falsos profetas o mesmo sentimento, a mesma cobiça que havia nos falsos profetas estava também no povo. Então Jeremias ele começa a falar: ouve, ó povo insensato e sem entendimento, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não ouvem. Não temerão a Deus? Não temerão a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus areia no mar. E ele fala que pus a areia diante do mar, e o limite do mar não vai ultrapassar, limite perpétuo, ainda que as ondas se levantem e que invadam ali, elas vão ter que retroagir e vão voltar. Elas não vão dominar aquilo tudo. Vocês não vão temer diante de mim? Mas este povo é de coração rebelde e contumaz, rebelaram-se e foram-se. Não, Jeremias, não queremos essa tua palavra, nós vamos para as palavras doces. Porque afinal de contas, o homem, ele quer ser paparicado. O homem não quer ser confrontado com o seu próprio pecado. O homem não quer direcionar a sua vida em santidade e santificação. O homem não quer abrir mão de vantagens, o homem não quer abrir mão de prazeres, o homem não quer abrir mão de satisfações pessoais. O mesmo sentimento que havia em Adão e Eva existe até hoje, só que muito mais corrompido ao longo do tempo, pelos ataques do maligno, pelos açoites e pela própria providência de Deus, que entregou tais homens ao próprio erro. Entregou esses homens a uma disposição mental reprovável para fazerem coisas inconvenientes, para desonrarem os seus corpos entre si, para viverem promiscuidades, para viverem em crueldades e tudo aquilo que está no coração do homem. Então Jeremias ele diz, ele aponta o problema. E no verso 24 ele diz assim: não dizem a eles mesmos. Esses homens, eles não olham para si mesmos e dizem: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a providência, a chuva a primeira e a última, que nos conserva semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam essas coisas de vocês. Vocês não dizem a si mesmos: não, vamos parar com isso e vamos temer a Deus. Vamos temer aquele que tem a providência, aquele que determina a chuva, aquele que determina a seca, aquele que determina o tempo da colheita. Vamos temer a Ele. Aquele que mesmo que as ondas do mar venham, Ele dá ordem para que elas retroajam, para que elas não dominem a cidade. É Ele que nós vamos temer. Não vamos ser iludidos nessas falsas pregação de docinho. Não vamos. Mas os homens não diziam isso.
Então Jeremias, ele fala, movido por Deus, as vossas iniquidades. Note que a pregação não era a pregação politicamente correta, era a pregação da verdade. A igreja, ela busca a verdade em amor. Em amor. Tudo tem que ser feito em amor, mas sem nunca abrir mão da verdade. E Jeremias, mesmo sofrendo muito, conhecido como o profeta chorão, como eu disse, ele fala: as vossas iniquidades desviam essas coisas de vocês, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Vocês estão sendo enganados, vocês estão iludidos, vocês estão em escuridade, vocês estão em trevas espirituais, como Paulo fala depois para os gregos, como se tateando pudesse achar a Deus. Vocês estão se afastando cada vez mais, porque vocês não dizem a si mesmos. Não, o problema está em nós e não em Deus. O problema está em nós. Vamos ouvir sim essa pregação do Jeremias, porque o problema está em nós, e vamos corrigir o que está errado dentro de nós mesmos. Então Jeremias, ele escreve a sua carta de Lamentações, e eu convido você a abrir lá, Lamentações capítulo 3. Serei breve. Eu vou começar essa carta de Lamentações, todos lá. Jeremias lamenta sobre a nação. Mas existe uma riqueza tão grande nesse capítulo 3, nós não vamos ler tudo, não vai dar tempo, são 66 versículos, é grande. Nós vamos pegar só alguma coisa aqui. Verso 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o manda? Ninguém vai poder determinar nada. Ninguém vai poder trazer revelação nova nenhuma. Se Deus não mandar, não vai acontecer. Se Deus não mandar, não vai acontecer. E às vezes, Deus manda acontecer o que a pessoa falou, para manter em cativeiro aqueles que se recusam a temer a Deus e querem servir aqueles falsos mestres. Quer servir eles? Então vai seguir. Vai seguir o que eles falam. Romanos capítulo 1, verso 26, Romanos capítulo 1, verso 24, Romanos capítulo 1, verso 28. Deus entrega os homens ao seu próprio erro. E o verso 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o bem como o mal? Acaso não procede do Altíssimo tanto o bem como o mal? Vamos entender aqui este mal como o mal das adversidades, não o mal moral. Não se trata aqui do mal moral, o mal da maldade. Não há maldade, não há malignidade nenhuma em Deus. Aqui se trata do mal das adversidades. Doença, pobreza, uma guerra, uma fome, uma seca, uma peste, uma pandemia. Acaso não procede de Deus todas as coisas, tanto o bem como o mal? E Jeremias, então, ele começa, no seu livro de Lamentações, ele começa a lamentar diante de Deus, porque embora ele fosse um profeta verdadeiro e fiel, a providência de Deus sobre ele o castiga, e muito. Por que isso acontecia? Quando o autor aos Hebreus fala: outrora Deus falou aos nossos pais pelos profetas e de várias maneiras, de diversas maneiras. Então o que Deus fazia antes da revelação estar pronta? E agora eu creio que ninguém vai querer ser profeta nos dias atuais. O que Deus fazia com os profetas que ele levantava? Deus colocava sobre aquele profeta a dor e o sentimento que Deus estava sentindo, para que aquele profeta pudesse sentir na pele o que Deus queria falar, e aquele profeta então tentasse abrir os olhos das pessoas. Olha, vocês vão passar o que está passando agora, vocês vão sofrer o que estou sofrendo. Deus está sofrendo isso aqui, e tenta falar. Por exemplo, o profeta Oséias. O ensino de Deus é o seguinte: Deus estava comparando a idolatria do povo, o povo estava mergulhado em idolatria,
Deus estava comparando a idolatria com o adultério. Então, enquanto vocês adoram falsos deuses, eu me sinto como um marido que está sendo traído pela esposa. Então Deus, ele coloca um amor no coração de Oséias, um amor transbordante por uma mulher prostituta. A palavra é bem clara, Deus coloca aquele amor no coração dele, e ele começa a amar desesperadamente aquela mulher, como Cristo ama a igreja. E ele não consegue simplesmente deixar de amar aquela mulher, por mais que ela humilhe ele, por mais coisas erradas que ela faça, por mais traições, ele simplesmente continua amando ela. Ele sofre, ele se consome, mas ele não deixa de amar, porque este amor que foi colocado no coração dele, o próprio Deus colocou esse amor no coração dele, para que ele entendesse como Deus estava se sentindo com aquele povo que estava mergulhado em idolatria. E Deus estava comparando ali, no livro do Apocalipse, nós vamos estudar, se Deus permitir, nós vamos ver muito isso. A mulher e a meretriz, a noiva e a meretriz, a mulher adulta e tudo mais, nós vamos ver tudo isso. E Deus então compara essa idolatria com um adultério. E Deus coloca esse amor. E em Jeremias, para que Jeremias alertasse o povo, Jeremias sendo um profeta fiel, Deus o castiga e o faz sofrer até, porque aquilo era a providência de Deus, para alertar a nação, e para nos alertar hoje. Brasil, ouça a voz do nosso Criador. A quem temereis? A quem nós vamos temer? Pandemia, o Estado, as ideologias. Eu vou dizer a quem temer. Não tema o que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada. Tema aquele que tem poder de lançar o corpo e a alma ao inferno. A esse deveis temer. Então Jeremias, ele sofre para levar aquela mensagem para o povo, e neste sofrimento ele escreve essa obra maravilhosa aqui, inspirada pelo Espírito Santo. Vamos ver só uma coisa, capítulo 3, Lamentações, verso 4. Ele envelheceu. Durante esse período de profecia dele, Jeremias envelheceu, fez envelhecer a minha carne e minha pele, despedaçou os meus ossos. Ele envelheceu. Ele começou a pregar jovem, teve um envelhecimento precoce, cabelos brancos, a pele flácida, ele começou a envelhecer. Ele foi cercado de dor, verso 5, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Só sofrimento, só abandono, só pessoas abandonando, só pessoas o rejeitando, aquelas pessoas que ele amava tanto. E Deus cercou ele de todas essas coisas. E ele começando a sentir aquela dor, porque aquela dor é a dor que Deus estava sentindo com relação ao seu povo escolhido. Por isso ele fala, povo insensato. Por isso que ele fala, eu estou sentindo, vocês não. Eu estou tentando abrir seus olhos e vocês não conseguem. Povo insensato sem entendimento. É isso que Jeremias está falando, irmãos. Nossa nação está assim, irmãos. A falsa religião, os falsos profetas, as falsas pregações estão envenenando a nossa nação, que já foi celeiro de missionários no passado. Está corrompido. Estão adorando a arca, fazendo fila para adorar a arca. Estão dançando funk durante os cultos. Profanação de cultos, heresias e mais heresias. Falsas promessas de cura, falsas promessas de prosperidade, mentiras sobre mentiras, pessoas querendo ver o Evangelho como fonte de lucro, querendo enriquecer, tornar a casa de Deus covil de ladrões. Sentiu-se em trevas, verso 6, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Ele se sentiu totalmente em trevas. Fala, Senhor, como está a minha vida, Senhor? Às vezes a gente sofre e a gente fala, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu não. Deus está mantendo essa providência de sofrimento em você por algum motivo. Entenda logo. Verso 7. Ficou isolado e cativo, cercou-me de um muro, já não posso sair, agravou-me como grilhões de bronze. Ninguém nem sequer quer ouvir a minha pregação mais. Verso 13.
teve o coração ferido, era um ser humano, magoado, triste. Ele não era um super-homem. Os personagens bíblicos, eles eram sujeitos às mesmas paixões e sentimentos do que qualquer um de nós. Ninguém é super-homem. O próprio Cristo, no seu ministério terreno, sentiu angústias, sentiu o abandono, sentiu a traição, sentiu a dor física. Verso 13: fez que entrasse no coração, fez que me entrasse no coração as flechas da sua alma, sentiu seu coração ferido, perdeu a esperança. Verso 18: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Perdeu a esperança em Deus. Jeremias. A gente olha, parece aquele profeta tão corajoso, né? Destemido. Parece que ele acordava de manhã, tomava um café, escovava os dentes, ia lá, fazia as profecias dele, voltava para a casa dele, cuidava dos afazeres dele. Não. Era um homem em sofrimento absoluto, que Deus havia providenciado esse sofrimento nele para resgatar a nação, para apontar que a nação percebesse o erro que estava cometendo. A nação, o sofrimento de Jeremias foi por um tempo. A nação teve que padecer 70 anos no cativeiro, porque não deu ouvidos. Mas Deus prometeu que depois de 70 anos ia libertar, e levantou o libertador para libertá-los. Verso 21. Depois de todo esse sofrimento, envelhecido, cercado de dor, sentiu-se em trevas, ficou isolado e cativo, teve o coração ferido, perdeu a esperança em Deus, começa uma restauração no coração dele. Deus começa a mover o coração dele, e ele parece que tem um lampejo, assim, em meio a todo aquele sofrimento, ele escrevendo as suas lamentações, os seus sofrimentos. E ele tem um lampejo ali, e ele fala: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Está mergulhado em sofrimento, está mergulhado em tristeza, procure trazer à memória a palavra de Deus, que vai te trazer esperança, para você se restabelecer. Uma vez eu estava num período espiritual muito tenso, muito difícil, e eu não conseguia sequer orar, não conseguia orar. Muitos anos atrás, eu ainda congregava lá na presbiteriana, e minha situação estava cada vez mais difícil, parece que não acabava nunca aquilo, e eu não tinha um refrigério sequer, e aquela situação, os problemas que eu vivi e tudo. Aí uma irmã lá na igreja, ela falou assim para mim, eu comentei com ela, eu não consigo nem orar, eu estou de um jeito que não estou conseguindo nem orar. E ela falou assim para mim, falou assim: olha, uma vez eu fiquei assim, sabe o que eu fiz? Eu pegava um salmo e eu lia o primeiro versículo, e eu fechava, eu memorizava esse versículo, fechava os olhos e falava para Deus. Por exemplo, Salmo 23, um exemplo, né? Eu lia lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu fechava os olhos e orava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu li o segundo versículo: deitar-me faz, em vez de deitar-me faz. E ela falou isso para mim, aquela irmã. E eu comecei a fazer, e aquilo, de fato, é uma vitamina espiritual. E aquilo começou a me levantar, e quando eu vejo, eu estava orando, e as coisas foram indo. E Jeremias, ele teve um lampejo de sobriedade aqui. E ele falou: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando ele puxou isso, ele começou a lembrar. Olha só, irmãos, a misericórdia de Deus, verso 22. Olha só o que ele falou. Ele mudou daqueles lamentos todos. Ele começa então a ver a esperança voltou. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então ele estava sofrendo, mas ele falou: estou vivo por causa da misericórdia de Deus. Então Deus, alguma coisa boa Deus vai fazer. Deus não tem prazer nem no sofrimento do ímpio, quanto mais dos seus. Verso 23, a fidelidade de Deus, grande é a tua fidelidade. 24, a providência e o sustento de Deus, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A bondade de Deus, verso 25,
Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Quem está falando é um homem experimentado na dor, mas é um homem que conhecia Deus. E uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. A salvação de Deus, bom, verso 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A ação de Deus e sua providência, verso 32 e 33. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Será que Deus deixou de ter misericórdia? Será que no teu caso, na tua vez, no teu problema, Deus deixou de ser benigno? Deus deixou de ter misericórdia? Deus deixou de ser o Deus galardoador, o Deus cujo braço não está encolhido, para que não te possa socorrer? Ou será que bem na tua vez, será que no teu sofrimento, os ouvidos de Deus ficarão gravados e Ele não pode ouvir o seu clamor? Não. Jeremias ele fala aqui, pois ainda que entristeça alguém, quem? Deus, entristeceu alguém com sofrimento, a provisão do sofrimento, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas se alguém está sofrendo é porque é necessário. Se não fosse necessário, não estaria sofrendo, estaria vivendo em delícias e paz, muita paz. Mas lembre-se, estamos num corpo corrompido, e o que será que precisa mudar dentro de mim? O que será? O que será que eu já fiz? O que será que é necessário mudar? Será que eu me tornei um cristão nominal? Será que acabou este culto, eu só vou pensar em Deus domingo que vem na hora do culto de novo? Será como que está a minha vida? O que está acontecendo comigo? Quem eu sou? Quem eu sou nesse contexto, nesse universo todo? E Jeremias, então, ele fala isso, porque não aflige nem entristece de bom grado. E nós vamos pensar, né? Assim ele compreende que tudo é a providência de Deus. Verso 37 e 38, que nós já lemos, vamos ler de novo. Quem é aquele que diz assim acontece quando o Senhor não manda? Será que alguém vai decretar sofrimento na minha vida? E vai acontecer sofrimento na minha vida? Mas se Deus não mandou? Será que tem alguém que tem um poder tão maior do que Deus, assim que eu conheço? Poxa, que privilégio, hein? Eu tenho um inimigo lá, alguém que não gosta de mim, que tem mais poder do que Deus, vive na minha geração. Alguém que tem mais poder do que Deus, será que existe alguém assim? Não. Deus ri-se de uma pessoa que pensa isso. Deus zomba de uma pessoa que pensa isso. Vou praguejar sofrimento na vida daquela pessoa. Quem que vai determinar alguma coisa? Se Deus não mandar, vai acontecer o quê? Provérbios fala que a maldição sem causa ela não prospera. Só vai prosperar o que Deus mandar prosperar. Se Deus levantar alguém para falar o mal, e o mal vai ser na vida daquela pessoa, é providência de Deus. Sejamos gratos ainda a Deus. Verso 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o bem como o mal? E agora, olha só, o livro chama-se Lamentações. Lamentações de quem? De um profeta verdadeiro, um profeta que estava sofrendo, um profeta amoroso, um profeta que queria alertar o seu povo, que fala: insensatos, vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Insensatos, não sei o que, e prega. E nesse livro de Lamentações, olha a conclusão que ele chega sobre ele mesmo, e sobre todos nós, sobre todo o mundo, e sobre a igreja. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Está aqui o porquê que Deus providencia sofrimento, está aqui o porquê que Deus providencia tristeza, está aqui o motivo pelo qual Deus providencia um monte de situações adversas na vida da pessoa. Se chama pecado, cujo salário é a morte. Para evitar a morte eterna em alguns,
e para punir aqueles que são totalmente irreverentes com relação a Deus. Durante a pandemia, Charles Spurgeon, quando ele chegou em Londres, teve uma epidemia de peste negra. Assim que ele chegou em Londres, teve uma epidemia de peste negra. E ele nem conseguiu fazer esses primeiros sermões quando ele chegou. Ele teve que aguardar. Estava a mesma situação que aconteceu no mundo recentemente. E Londres estava destruída pela peste negra. E conforme foi acabando essa epidemia, as pessoas puderam voltar ali e Charles Spurgeon começou então suas pregações. Pastor novo lá em Londres, ainda não era famoso como ele se tornou, né? Pastor novo ainda lá. E ele fala para a congregação dele, certamente era pequena ainda. E ele fala assim: por que será que alguns nossos parentes morreram e nós ficamos? Por que será que alguns dos nossos amigos morreram e nós ficamos? Por que será que uma parte da população de Londres morreu e outra parte ficou? Por quê? Morreu o ímpio e morreu o cristão. Morreu um homem cruel e morreu um homem devotado a Deus. Por que aconteceu isso? E ele fala: eu só vejo duas respostas racionais para isso. Olhando para as Escrituras, eu só vejo duas possibilidades. Ou nós sobrevivemos para que nós comecemos a crescer e nos aprimorarmos de glória em glória até a estatura de varão perfeito, e a gente começa a dominar o pecado, e a gente começa a se consagrar mais a Deus, para quando chegar a nossa hora nós irmos prontos, porque ninguém vai ficar por aqui. Ou nós sobrevivemos para o nosso pecado amadurecer a ponto de nos condenar eternamente. Sobrevivemos por isso, irmãos. Ou para seguirmos de glória em glória e chegarmos lá pronto, como Paulo diz, até a estatura do varão perfeito, ou para o nosso pecado ele amadurecer a ponto de nos condenar. Então Isaías ele fala aqui: por que pois se queixa o homem vivente? Por que eu estou me queixando? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E finalmente, irmãos, ele diz no verso 40 e no verso 41, ele percebe claramente o que deve fazer. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Para de falar: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, eu quero palavra de vitória, eu quero docinho. Para disso daí. Comece a olhar para os seus caminhos, comece a olhar para a sua alma, comece a olhar para a sua mente, comece a olhar aquilo que ocupa o seu pensamento, para as suas fascinações, para aquilo que te seduz, para a sua própria cobiça, para o teu bem. Não desperdice a sua vida em meio a ilusões e fantasias. Mas abre seus olhos, como eu tenho que fazer com os meus também. Essa palavra é para mim também, obviamente. Só um é bom e santo, só um é bom e santo, mas ninguém. Os outros, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, todos nós. E ele diz aqui, verso 40, esquadrinhemos, vê que ele se coloca nessa posição, né? Ele fala assim: vocês esquadrinhem. Não, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los. Vamos provar os nossos caminhos, por onde temos andado, o que estamos fazendo, o que estamos pensando, quem somos de fato, e para onde estamos indo, para onde esse caminho vai nos levar, para onde? Será que o sofrimento humano vai me afastar, vai ser um motivo para eu seguir as loucuras do meu coração extremamente corrupto e enganoso? Vou usar o sofrimento que Deus providenciou na minha vida para me entregar às loucuras dos meus próprios desejos? Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-lo e voltemos para o Senhor. Ele sabe o que fazer, ele descobriu o que fazer. Ele estava até o verso 18 chorando: porque eu estou envelhecido, porque eu estou isso, porque eu estou sofrendo, tadinho de mim. Aí ele fala: preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Deus é misericordioso.
a causa de não ser consumido. Deus é fiel, Deus é bondoso, é Deus que me sustenta, é Deus que me sustenta, é Deus que nos move. Existe poder em Deus. Eu não preciso me entregar. E aqui no verso 41, irmãos, é inevitável olhar nesse verso e não ver a falsa religião hoje no nosso país. Ele fala assim: olha, levantemos o coração juntamente com as mãos. Não vai adiantar você ficar lá, glória, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, se o teu coração está no adultério, se está no ganho ilícito financeiro, se está em qualquer tipo de maldade, na maledicência, ele fala mal da sua vizinha para alguém. Não adianta nada você ficar levantando a mão e dando glória, dando tchauzinho para Deus. E ele fala: levantemos o coração junto com as mãos. Pode levantar a mão? Pode, lógico que pode. Pode adorar a mão levantada? Pode. Mas levante o coração também. Levante o coração junto com as mãos para Deus no céu, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste, cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos maltrataste. E aí começa a falar então de toda aquela providência que veio adversa de Deus para o povo. Sabe o que ele está propondo aqui? Penitência. Em vez de ficar: Deus me esqueceu, vou colocar Deus na parede porque eu determino que Deus faça isso, em vez de ficar com essas blasfêmias profanas, olhe para dentro de nós mesmos, olhemos para dentro de nós mesmos e falando assim: olha, essa providência de sofrimento veio porque eu de fato tive maus pensamentos, eu de fato falei mal de alguém, eu fui maledicente, eu fui negligente com o bem que eu poderia ter feito, eu pensei isso, eu fiz aquilo, eu vi aquilo, eu desejei aquilo, eu fui atrás daquilo outro. E então, penitência. Senhor, sua mão pesou sobre mim de fato, como Davi no Salmo 32. Meus ossos secavam como sequidão de estio, a sua mão pesava sobre mim dia e noite. Confessei-te o meu pecado, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: fiz isso, isso e isso, e o Senhor me perdoou. E agora eu digo que todo homem piedoso te fará súplicas em tempo do Senhor poder escutar, porque o Senhor não vai deixar nenhum dos teus servos morrer na corrupção. Só vai morrer na corrupção o ímpio. O pecado amadurecer e condenar. Então todo servo piedoso, todo homem, toda mulher piedosa te fará súplicas em tempo de poder aceitar: Senhor, eu pequei de fato. Esse sofrimento que eu estou passando não é nada perto do que Cristo sofreu, e não é nada perto do que eu mereço com os meus pecados e falhas. O Senhor está certo e eu estou errado. Deus, apelo pelas tuas misericórdias, peço a bênção do teu perdão, me perdoa. O Senhor, pela tua bondade e amor, entrou na minha vida com a providência do sofrimento. E eu sou profundamente grato ao Senhor, porque a tua providência abriu meus olhos, como Isaías, como Jeremias aqui, até o verso 18. Castigado pelo sofrimento, até que a providência de Deus abre os olhos dele, e ele encontra o caminho da penitência. Não era só o povo que tinha que se arrepender, não era só o povo que tinha que confessar, não era só o povo que tinha que ter olhos espirituais abertos. Ele também era um pecador. E ele também precisava desse arrependimento. Não é só os outros. Quando nós ouvimos o Evangelho, não é só para os outros. Ah, pena que aquela pessoa que eu conheço não está aqui. Ah, pena que o meu amigo não está aqui. Ah, pena que minha vizinha não está aqui. Não é só para os outros, é para nós. Que o Senhor Deus guarde essa palavra nos nossos corações. Eu só vou encerrar aqui em Marcos 4. Todo mundo conhece a parábola do semeador. O homem saiu a semear, joga a semente à beira do caminho, as aves do céu vêm e pegam, no meio das pedras, não tem raiz, e no meio dos espinhos, os espinhos sufocam. Verso 13, Jesus fala assim: não entendeis essa parábola?
como compreendereis as outras? Se você não entender a parábola do semeador, você não vai entender a vida espiritual. Você não vai entender. Tá? Então, Jesus começa a explicar essa parábola. E o seu coração é um desses, assim como é o meu. Tá? O seu coração e o meu coração é um desses aqui, que Jesus vai ensinar aqui. O semeador semeia a palavra, verso 14. Verso 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Se nessa palavra de advertência para você, você divagou em pensamentos, pensando no que você vai almoçar na sua vida, se seu time vai ganhar o jogo hoje, na sua namorada, no seu namorado, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, Satanás está roubando a semente do seu coração. Semelhantemente, verso 16, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, eles chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. São aqueles que recebem a palavra e falam: nossa, é verdade, essa palavra aí, é mesmo, é isso aí mesmo, hein? Agora eu vou firme, mas não tem raiz em si mesmo. Primeira providência de Deus que seja adversa, já se escandaliza. Nossa, porque Deus fez isso comigo, eu estou vendo na igreja. Parabéns, está indo na igreja, que bom. Parabéns, hein? E deu oferta, né? Que bom, parabéns. Impressionou Deus. Somos falhos e pecadores e precisamos de disciplina. E a providência do sofrimento é para prover algo proveitoso para nós. Aqueles que foram semeados em solo rochoso, tira essas rochas do seu coração, ara a terra do seu coração, deixa a palavra produzir fruto no seu coração. Não vai adiantar nada você dar oferta milionária e tua alma ir para o inferno. Você não vai comprar Deus. Suas ofertas têm que ser por amor, para ver a coisa acontecendo, para a pregação continuar, para favorecer alguém, para ajudar a igreja em alguma coisa que precise, mas não para salvar a tua alma. Só há um Salvador, chama-se Jesus Cristo, e aquele que não seguir os seus mandamentos perecerá eternamente. E verso 17, verso 18, mas outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Eu ouvi a palavra de fato, realmente gostaria de seguir, mas tem que trabalhar, tem que sustentar meus filhos, não queria trocar de carro, tem que dar eu não vou poder seguir não, porque eu quero me dedicar a estudar mais, a aprender mais, me aprimorar na minha profissão, e tudo que gira em torno do seu universo acima de Deus. Os espinhos vão sufocar aquela palavra que foi semeada no teu coração. E finalmente, verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Quem sabe depois de ouvirmos, nós todos, acerca do sofrimento, que ele é providência de Deus, quem sabe essa palavra possa frutificar a tal ponto em nós, que nós sejamos assim como um bálsamo na vida de alguém um dia que esteja sofrendo. E como Jeremias, que estava sentindo, que Deus sentiu, eu lembro do sofrimento que eu estava passando, quando eu ouvi aquela palavra, e eu quero falar alguma coisa para essa pessoa aqui que está sofrendo. Eu quero mostrar para ele, eu quero mostrar para ela, que ela tem que trazer a memória que traz esperança, porque Deus, a misericórdia de Deus, se renova a cada manhã na vida dela também. Fecha os teus olhos, que nós possamos meditar um pouquinho a respeito dos nossos próprios caminhos, do nosso próprio coração, da nossa mente, o que está habitando a nossa mente, né? Será que estamos dedicando tempo para falar mal do nosso próximo, mesmo que o nosso próximo esteja errado, mesmo que ele esteja errado, ou ela? Será que nós estamos dedicando tempo a isso? Será que nós estamos dedicando tempo somente para nós mesmos, em si mesmados? O que será que Deus precisa tratar
Oremos. Pai gracioso, eterno, santo, é a Ti que tememos, Deus. E esta igreja, Senhor, ela teme ao Senhor. E nós reconhecemos que existe muitas vezes falhas, maus pensamentos, más palavras e ações, negligências em fazer o bem em nós. E nós queremos olhar os nossos caminhos e que nós queremos, Deus, nos aproximarmos do Senhor. Nós não queremos ferir nenhum dos Seus 10 mandamentos. Nós queremos, Senhor, nos alimentarmos cada vez mais da Tua Santa Palavra, a ponto de crescermos de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. Porque se nós não fizermos isso, o pecado amadurecerá e nos condenará. Por isso, Senhor, nós tememos a Ti, que é o provedor de todas as coisas, e Te agradecemos por angústias e aflições que o Senhor nos fez passar em algum momento, ou talvez esteja nos fazendo passar agora. Nós Te agradecemos, Senhor. Talvez não possamos ver o porquê neste momento, nós não sabemos porquê, mas nós cremos no Seu amor, nós cremos que tudo que o Senhor faz é para o fim proveitoso, e nós cremos que as Suas misericórdias estão sendo derramadas em nós hoje, mesmo no sofrimento e nas aflições. Porque o Senhor é o Deus provedor, e o Deus que provê o bem, também é o Deus que provê as adversidades, como prova de amor para conosco, para que nós não pereçamos, ou até mesmo para juízo. Nós não queremos que passemos pelo juízo, mas queremos sermos transformados pelo Seu amor. Queremos ver o sofrimento como o barro nas mãos do oleiro. O Senhor é o oleiro e Suas mãos são precisas e são amorosas. Nós não queremos a Sua mão de justiça, nós queremos a Sua mão de misericórdia, porque na justiça nós não passaremos, mas confiamos nas Tuas misericórdias e apelamos a elas. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém. Convido a congregação a se colocar em pé. Vamos louvar em resposta a esse sermão o Salmo 11. Qual a mim
direção onde assentar-se. Apenas alguns avisos, irmãos. Pode tirar aqui, viu? Obrigado.